Bom dia, a paz do Senhor. Eu queria fazer uma breve meditação que está em Deuteronômio, capítulo 12, e eu vou ler apenas 3 versículos. Versículo 10 diz assim: Portanto, atravessareis o Jordão e habitareis no território que o Senhor vosso Deus vos dará como herança. Ele vos dará descanso e protegerá de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança. Então, para o lugar que o Senhor vosso Deus houver escolhido como habitação do seu nome, é que transportareis tudo o que eu vos ordenei, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, os dons das vossas mãos e todas as oferendas escolhidas que tiverdes prometido com voto ao Senhor. Alegrai-vos diante do Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas, e o levita que habita em vossas cidades, por não terem recebido terras nem propriedades. Fica atento a ti mesmo, não oferecerás teus holocaustos em qualquer lugar que te agrade. Portanto, somente no lugar que o Senhor houver escolhido, numa das tuas tribos, que deverás oferecer teus holocaustos, e lá que deverás pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Mas eu queria me deter no versículo 10, que o Senhor faria a gente habitar em segurança. Quando nós andamos diante de Deus com um coração sincero, buscando a vontade de Deus, né? Deus fala por muitas maneiras. Deus fala primeiro através da sua palavra, porque Deus é um Deus de limite e de princípios. E quando nós quebramos esses princípios de Deus e não andamos nele, Deus vai nos corrigir. Então, o Senhor quer que a gente compreenda com o nosso entendimento, com a nossa mente, com a nossa alma, que a gente compreenda a vontade dele. E Deus, quando vai fazer algo e vai nos conduzir por um caminho, ele nos vai dar, primeira coisa, é alegria e segurança. Ele vai dizer que ele vai expulsar os inimigos que estão ao nosso redor. É Deus que luta as nossas guerras e as nossas batalhas. Apenas nós temos que obedecer e sermos gratos. A gratidão vai revelar um coração rendido ao Senhor Jesus. E aí ele vai mais. A gente não pode oferecer para Deus nada de qualquer maneira, no lugar certo, na hora certa. E como é que eu sei disso? Quando eu cumpro a obediência ao Senhor. A obediência é fruto de um relacionamento, de um coração totalmente rendido a Deus. Eu não posso obedecer pela metade. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. Quando eu tenho essa obediência, lá mais à frente, Deus vai dizer que vai colocar diante de nós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. A vida é, quando a gente obedece, a gente prolonga os nossos dias sobre a terra e as coisas vão bem. Não é ausência de problema, mas é recursos para resolver os problemas em contentamento, em alegria. E a gente não pode fazer nada de qualquer maneira, porque Deus não faz nada de qualquer maneira na nossa vida. E se nós somos filhos, nós temos o DNA do nosso Pai. Ele nos fez, ele nos salvou, ele nos colocou perto dele. Nós devemos honrar esse DNA que está sobre as nossas vidas. Que hoje você resolva atravessar o Jordão. O que é atravessar o Jordão? Atravessar o Jordão é conquistar aquilo que Deus já conquistou na cruz do Calvário. O Senhor já conquistou, já nos deu de graça a salvação, já nos deu toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Agora, quando eu atravesso o Jordão e vou tomar posse da terra prometida, a terra prometida é a vontade de Deus, são as bênçãos de Deus, sabendo que eu tenho uma outra terra prometida, que é a Canaã celestial, é a eternidade do lado desse Deus maravilhoso, um qual eu tenho que conhecer no conhecimento e na graça, dia após dia, tempo após tempo. Cada vez que eu conheço mais a Deus, eu sou liberta de mim mesma. Ele vai imprimindo em mim a sua vontade e vai imprimindo em mim aquilo que ele quer que eu venha fazer. Isso não é ausência de conflito, mas todos são resolvidos à luz da palavra de Deus, e quando eu me submeto ao Senhor, o diabo tem que fugir. Portanto, a gente não pode colocar
tudo na conta de Satanás. Muitas pessoas invocam mais o diabo do que a glória e a graça de Deus. Que você veja que Deus está no controle de todas as coisas. Seja responsável, seja atento, obedeça ao Senhor, glorifique o nome dele com a sua rendição, porque Jesus se rendeu totalmente ao Pai e morreu para nos salvar e foi morto de cruz. E ele conquistou todas as sortes de bênçãos celestiais no lugar celestial em Cristo Jesus. Conquistou todas as bênçãos, eu tenho que tomar posse. Para tomar posse, eu tenho que expulsar os inimigos. Que inimigos são esses? São inimigos naturais? Não. Inimigo, às vezes, é a minha própria mente, a minha própria insubmissão, a minha própria rebelião, a minha própria insatisfação, a minha própria emoção que não está governada pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu começo a expulsar esses inimigos, a graça de Deus reina de uma forma abundante e eu consigo desfrutar do melhor dessa terra, é comer leite e mel e desfrutar dessa terra que o Senhor preparou para cada um de nós. Que hoje você decida desfrutar dessa terra prometida, que é aos pés de Cristo Jesus, glorificando o nome dele e tirando os inimigos da sua vida. Que inimigos são esses? As minhas más escolhas, as minhas escolhas independentes da vontade de Deus, a minha insubmissão, a minha rebeldia. Quando eu obedeço a palavra, obedeço ao Senhor, eu estou dizendo para ele, eu te amo, eu te amo. Deus ama todos. Quando eu mais me aproximo de Deus, mais eu sinto esse amor. Se aproxime do Senhor e tire os ídolos do seu coração. Tire todas as coisas que não glorifiquem ao Senhor, para que você possa realmente atravessar o Jordão e possuir essa terra prometida que o Senhor prometeu para cada um dos seus filhos. Tenha um bom dia em nome de Jesus.